Eu quero ler o Salmo no 46 para vocês, que eu achei muito interessante. Eu ia ler outro, mas esse foi muito interessante. Que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, mas ainda que os montes se abalem pela sua braveza. É um cântico sobre Alamonte para o músico Mor, entre os filhos de Coré. Braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embravecerão. Os reis se moveram e ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Esse salmo, ele fala muito, irmãos, na força que nós não devemos temer ao que vier à nossa vida, porque o Senhor, ele é o nosso refúgio, fortaleza, né? Conforto para nossas almas. O Senhor, ele declara aqui que ele é o nosso refúgio. Quando estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos entrando em alguma situação que é desafiadora para nossas vidas. Mas o Senhor, ele nos deixou conforto através desse versículo, que fala que Deus, ele coloca as asas do Altíssimo sobre nós. Ele nos esconde sobre as asas do Altíssimo, né? Ainda que as águas rujam, ainda que as águas estejam tremendas, ainda que venham as ondas sobre nós, mas o Senhor, ele é o nosso refúgio, irmãos, e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na aflição da alma, né? E ali nós vimos, irmãos, Deus, através ali de Pedro, quando Pedro disse: Senhor, deixe-me estar contigo. E o Senhor disse: vem. E aí ele foi, saiu do barco e começou a andar, olhar para Jesus, né? O alvo dele ali era Jesus. Mas quando ele olhou para o mar, que ele virou, né, os olhos dele para o mar, ele começou a afundar. E aí ele disse: Senhor, me ajude, né? Me ajude, Senhor, eu estou afundando. E ali o Senhor olhou, né, a fraqueza, porque Deus olha as nossas fraquezas. Deus olha que somos falhos, somos pó, somos cinza, fomos feitos por Ele, e Ele tem a dimensão de até onde nós podemos ir. Mas ali Jesus, ele diz: homem de pouca fé, né? E segura na mão ali de Pedro, porque o Senhor, ele segura na nossa mão, irmãos. Quando estamos perturbados, estamos contrariados, achamos que tudo está perdido, né? Mas o Senhor, ele vem com as mãos dele e diz: filho, eu estou aqui, né? Assim como aquele verso que diz que o Senhor, o homem viu um monte de pegadas, né? Tinha um monte de pegadas na praia, mas era o Senhor levantando você e colocando sobre os braços dele, levando você, né? E ali o Senhor fala, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Né? O Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E Ele sabe o que é melhor para nós, né? Apesar de sermos falhos, mas o Senhor, ele é misericórdia em nossas vidas. E aqui o Senhor: por que temeremos? Até que a terra mude, as águas venham sobre nós, que o monte se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Glória a Deus, né? As correntes que o Senhor,
né? Traz para nós, ela é branda. Né? A palavra de Jesus, quando disse: vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Pois, né, o que Deus, o fardo de Jesus não é pesado, o fardo de Jesus é leve, né? E a gente muitas vezes está tão atribulado que a gente olha assim e a gente está dentro do barco e olha e diz: Jesus, o que que eu faço, né? Como eu vou vencer essa situação? Mas aí o Senhor diz: bem, e aí nós vamos, mas muitas vezes estamos olhando para as águas que estão ao nosso redor, mas o Senhor diz: por que tem tão pouca fé, né? Por que tão pouca fé? Vem! E aí aquela pessoa, quando vai afundando, o Senhor segura pelas mãos e diz: eu estou aqui. Eita, Senhor, ele é lindo, né? E há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, está no meio dela. Não se abalará, Deus ajudará já no romper da manhã. Não fica, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? O Senhor, ele é o nosso refúgio altíssimo, habitação confortável, habitação segura, né? Os gentios se embraveceram, os reis nos se moveram, ele se levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Quando Jacó lutou ali, né, com aquele anjo, e depois ele se cansou, já estava amanhecendo o dia, aquele anjo pegou ele e disse: eu preciso ir, disse: não irás enquanto não me abençoares. E ali aquele anjo diz: como é teu nome? Jacó era o nome ganancioso, zombador, né? Fazia trotes, né? Era aquele enganador, mas aí o Senhor disse: como é teu nome? E ele falou a verdade, ele disse: meu nome é Jacó. E ali o Senhor deu: o nome será mais Jacó, mas será Israel. Aleluia. E o Senhor mudou até o nome de um homem. Por que que ele não muda a nossa situação? E ali, vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança. Quando o inimigo vem com a lança sobre nossas vidas, o Senhor, ele vai, destrói, queima os carros no fogo, né? Ele faz mover a terra para nos dar vitória, irmãos. Deus é lindo. E aqui ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor, ele não faz aquilo antes que não apraz. O Senhor, ele é guerreiro. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o sol da justiça, o lírio dos vales e a roda de Saron, irmãos. E sereis exaltados sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, irmãos. Deus é grande, né? E devemos confiar no que o Senhor ele tem para nós, no que o Senhor é para nós, né, irmãos? Mesmo que estejam no leito de dor, mas o Senhor, ele vai lá e ele cura. Ele cura, irmãos. Se Jesus quiser câncer, cura a depressão, cura tudo, irmão. Só basta nos crer. Crer que ele vai cumprir em nossas vidas. Não há uma luta no mundo que Deus não faça, né, ceder às guerras. Amém? Queria ler esse versículo para vocês e que Deus os abençoe. Deixe o seu gostei para que chegue para mais pessoas. Amém? Que Deus os abençoe.